Seja bem-vindo ao canal Caminho da Emoção, a história de hoje de transformação e redescoberta que vai tocar profundamente o seu coração. Imagine uma manhã serena e ensolarada, onde os raios dourados do sol se filtram pelas cortinas, anunciando um dia especial na vida de Eduardo, um empresário imerso nas intricadas teias do mundo corporativo. Mas algo incomum paira no ar, uma inquietação palpável que o leva a tomar uma decisão audaciosa e libertadora: tirar férias. Não férias convencionais, mas uma jornada sem itinerário, sem destino definido, guiada apenas pela bússola da intuição e pelo desejo ardente de autodescoberta. Então, já deixe o seu like e se inscreva no canal Caminho da Emoção e prepare-se para se emocionar e se inspirar nesta incrível jornada de autodescoberta e renovação. Numa manhã serena e ensolarada na primavera, os raios dourados do sol filtravam-se pelas cortinas levemente abertas do quarto de Eduardo. Ele, um empresário imerso nas intricadas teias do mundo corporativo, sentia-se envolto por uma inquietação palpável naquele dia especial. As folhas das árvores dançavam ao suave ritmo da brisa lá fora, enquanto sua mente fervilhava com a ideia de uma mudança drástica. Num momento audacioso, Eduardo decidiu que era hora de libertar-se da rotina opressiva. A necessidade de um retiro tornou-se uma convicção inegável, um irresistível chamado à aventura. Sem consultar agendas, sem planejamento meticuloso, ele optou por agir por impulso, como se as asas da liberdade o incitassem a voar além dos limites da previsibilidade. E assim, determinado, Eduardo anunciou a decisão para si mesmo e para o mundo: ele tiraria férias. No entanto, essas não seriam férias convencionais. Seriam férias sem itinerário, sem um destino definido. O mapa de sua jornada seria desenhado pelo acaso, guiado pela bússola da intuição que ansiava por uma jornada de autodescoberta. A atmosfera vibrava com a tensão e a excitação do desconhecido quando Eduardo fechou a porta da frente, deixando para trás o conforto familiar e lançando-se na estrada incerta da liberdade. O som dos passos solitários ecoava na calçada enquanto ele se afastava, cada passo marcando não apenas uma distância física, mas também uma jornada interior. Enquanto Eduardo seguia em direção ao horizonte desconhecido, sua mente estava repleta de expectativas e anseios. O peso das responsabilidades diárias foi substituído pela frescura da aventura, e o rastro de sua decisão pairava no ar, como se a própria vida estivesse esperando, com o fôlego suspenso, para ver onde ele seria conduzido por essa virada inesperada. A estrada se estendia diante de Eduardo como um tapete sinuoso que atravessava terras desconhecidas. O suave ronco do motor do carro embalava seus pensamentos enquanto ele se aventurava por estradas secundárias e caminhos de terra, em direção a um destino incerto. Cada curva, cada colina, parecia convidá-lo a desvendar segredos que o mundo reservava para aqueles que se permitiam perder-se intencionalmente. Seu destino era um enigma, uma promessa aberta às surpresas do universo. A paisagem ao redor, inicialmente familiar, transformava-se gradualmente em um caleidoscópio de cores e texturas. Montanhas majestosas emergiam no horizonte, enquanto vales verdejantes desfilavam diante de seus olhos curiosos. Imerso nessa exuberante paisagem, Eduardo encontrou-se envolto por uma aura de calma e contemplação. Ele parou em pequenas aldeias, onde o tempo parecia ter uma cadência diferente. Conversou com moradores locais, ouviu histórias ecoando através das gerações e experimentou sabores únicos que apenas uma jornada sem itinerários poderia proporcionar. Cada encontro, cada paisagem, era uma lição de autodescoberta. Eduardo mergulhou em profundas reflexões enquanto o mundo ao seu redor se transformava. Os dias passavam como capítulos de um livro aberto diante dele,
cheios de páginas em branco prontas para serem preenchidas com as mais inesperadas experiências. No crepúsculo de uma noite silenciosa, sob um céu estrelado, Eduardo encontrou-se em um mirante panorâmico. As distantes luzes das cidades formavam constelações urbanas, e os sussurros da natureza ecoavam ao seu redor. Foi neste momento, sob o manto celestial, que ele percebeu a magnitude de sua jornada. As experiências vividas moldaram uma nova perspectiva sobre a vida. Eduardo descobriu que a verdadeira riqueza não estava em posses materiais, mas nas memórias coletadas ao longo do caminho. Ele reconsiderou suas prioridades, encontrando beleza na simplicidade e significado nas conexões humanas. Nos primeiros dias da ausência de Eduardo, a casa que ele compartilhava com Isabela foi envolta por um silêncio perturbador. O eco vazio de suas conversas habituais pairava no ar, deixando um rastro de incerteza e inquietação. Isabela, inicialmente surpresa e magoada pela decisão repentina de seu marido, viu-se imersa em um turbilhão de emoções conflitantes. A casa, antes cheia de risos e calor humano, tornou-se um refúgio solitário. No entanto, em vez de se perder nas sombras da incerteza, Isabela encontrou dentro de si uma chama inextinguível de determinação. Impulsionada pela necessidade de explorar seu próprio caminho e redefinir seu propósito, ela mergulhou de cabeça em projetos significativos que ecoavam com sua busca interior. Isabela abraçou a oportunidade de se envolver em causas que transcendiam os limites do cotidiano. Seus dias foram preenchidos com a energia vibrante de projetos sociais dedicados a fazer a diferença na comunidade circundante. Com cada ação caridosa, Isabela sentia-se mais conectada não apenas consigo mesma, mas também com um propósito mais amplo que transcendia as fronteiras de sua vida cotidiana. Além disso, ela buscou refúgio na expressão artística, uma paixão há muito adormecida que floresceu novamente. Pincéis dançavam nas telas em um ritual de cores e formas, refletindo as emoções que habitavam seu coração. Horas eram perdidas enquanto ela se entregava à criação, redescobrindo uma paixão pela arte que há muito tempo estava relegada ao segundo plano. O círculo social de Isabela também experimentou uma expansão notável. Novas amizades floresceram, trazendo consigo perspectivas frescas e inspirações que permearam sua jornada de autoconhecimento. Conversas profundas ecoavam nas noites estreladas, enquanto risadas espontâneas preenchiam os espaços antes marcados pelo silêncio. Assim, na aparente solidão da casa, Isabela encontrou uma nova essência. Sua jornada pessoal, moldada por experiências significativas e relacionamentos transformadores, provou ser uma busca corajosa e autêntica por significado e realização. Enquanto Eduardo explorava terras desconhecidas, Isabela descobriu um novo horizonte dentro de si mesma, transformando o que poderia ter sido um período de solidão em uma história de renascimento e autenticidade. Ao final daquela semana repleta de descobertas para Eduardo, a ansiedade o envolveu quando ele se aproximou da porta da frente. Cada passo, embora cheio de expectativa, também estava impregnado de incerteza. Girando a chave e empurrando a porta, ele foi recebido por uma atmosfera que o fez congelar no limiar entre o familiar e o desconhecido. Não era apenas Isabela esperando do outro lado, mas uma extraordinária metamorfose que havia transformado a residência que compartilhavam. A luz suave das velas dançava nas paredes recém-pintadas, revelando uma paleta de cores que antes era inimaginável. A presença de Isabela, radiante como um farol acolhedor, era apenas o prelúdio para o espetáculo visual que se desenrolava diante dos olhos de Eduardo. Cada canto da casa contava uma história de renascimento. As paredes, antes monótonas,
agora estavam adornadas com arte ecoando as emoções que Isabela havia explorado em sua ausência. Cada pintura, cada escultura, parecia ser uma expressão vibrante do tempo que ela dedicara à sua paixão pela arte. O quarto, antes acostumado à seriedade dos negócios, havia se transformado em um santuário acolhedor onde amor e criatividade dançavam juntos. Com cada passo, Eduardo foi envolvido em uma sinfonia de sentimentos. O aroma das velas perfumadas permeava o ar, criando uma atmosfera calorosa e íntima. Os móveis rearranjados revelavam uma nova disposição, convidando a contemplação e a comunhão. Cada detalhe, cuidadosamente pensado, era como uma página virada na história daquela casa. O que inicialmente parecia ser uma situação desafiadora havia se transformado em um presente inesperado. As lágrimas brilhantes nos olhos de Eduardo testemunhavam o impacto emocional daquela surpresa. Sua jornada individual havia, sem que ele percebesse, se transformado em uma jornada compartilhada de crescimento e reconexão. A casa não era apenas um refúgio físico, mas uma representação tangível do renascimento do amor que compartilhavam. E assim, no limiar entre o que era e o que se tornou, Eduardo e Isabela se deram as mãos, imersos no brilho do lar renovado que agora simbolizava não apenas um espaço físico, mas uma jornada compartilhada de redescoberta, criatividade e amor. Ao abrir a porta, a cena diante de seus olhos era tão deslumbrante que por um momento ele se sentiu transportado para um universo paralelo. A luz suave e difusa destacava cada detalhe da transformação que Isabela havia empreendido em sua casa. O ar estava impregnado com o suave aroma das velas, dando um toque encantador à atmosfera. Seus olhos percorriam cada canto, absorvendo a nova energia que emanava daquelas paredes. Pinturas expressivas adornavam as superfícies, revelando as cores vibrantes da jornada de Isabela em sua ausência. Móveis rearranjados criavam espaços acolhedores, e detalhes cuidadosamente escolhidos denotavam atenção meticulosa aos pequenos elementos que compunham o lar. Lágrimas, antes contidas pela incerteza, agora afloravam nos olhos de Eduardo, refletindo não apenas a surpresa e a beleza da transformação, mas também uma emoção profunda. Cada escolha de Isabela parecia carregar consigo um pedaço de sua dedicação e amor, revelando um compromisso não apenas com o espaço físico, mas com a conexão que compartilhavam. Ao perceber a magnitude da surpresa, Eduardo sentiu um nó na garganta. O silêncio que permeava o ambiente era eloquente, uma pausa solene antes do florescer de uma nova compreensão. Ele entendeu, de maneira emocionante, que sua busca por tempo sozinho inadvertidamente abriu as portas para uma redescoberta mútua. A pausa que ele buscava para si mesmo, na realidade, tornou-se uma pausa compartilhada, uma oportunidade para reacender a chama do amor que, por um momento, parecia obscurecida pela rotina e obrigações diárias. Diante dessa cena de renovação, Eduardo e Isabela se encontraram não apenas como parceiros de vida, mas como almas que haviam sido renovadas pelo poder da compreensão mútua e pela redescoberta da beleza que existia na simplicidade do amor compartilhado. Os olhos de Eduardo brilhavam não apenas com lágrimas, mas com o reconhecimento de que, mesmo em buscas individuais, a verdadeira magia reside na capacidade de se perder e se encontrar novamente com aqueles com quem compartilhamos nossos corações. A transformação na vida de Eduardo e Isabela não se limitou àquele momento singular de reencontro. Cada traço de cor nas paredes recém-pintadas contava a história não apenas de uma breve separação, mas de uma jornada profunda em direção à autodescoberta. A casa, agora reimaginada como um santuário acolhedor, tornou-se um testemunho tangível do renascimento que ambos experimentaram. Com cada passo pela casa renovada,
Eduardo sentia a textura das mudanças que se desdobravam em sua ausência. A arte nas paredes, cuidadosamente escolhida por Isabela, não era apenas decoração. Era uma expressão de emoções que ecoavam em sua alma enquanto ela explorava sua própria jornada pessoal. Cada móvel rearranjado, cada detalhe meticulosamente planejado, revelava o esforço dedicado a criar um espaço que não era apenas físico, mas também emocionalmente envolvente. O toque de velas perfumadas, agora uma presença constante, acrescentava uma dimensão sensorial à experiência. O aroma delicado pairava no ar, sussurrando memórias das noites em que Isabela se dedicava a transformar o ordinário em algo extraordinário. Cada vela, acesa como um farol, representava não apenas luz física, mas também a iluminação emocional que encontravam juntos. A história do marido em busca de férias solitárias evoluiu para uma narrativa intricada de autodescoberta, onde cada escolha e cada detalhe da casa refletiam uma jornada de renovação interna. O que inicialmente poderia ter sido percebido como uma pausa no relacionamento tornou-se, na verdade, um ponto de virada. Seu relacionamento não apenas emergiu ileso, mas mais forte, redefinido pela compreensão mútua e aceitação das mudanças pelas quais cada um passou. Assim, a casa tornou-se mais do que 4 paredes. Era um santuário que testemunhou a capacidade de 2 corações se encontrarem novamente após uma jornada individual. Eduardo percebeu que, às vezes, as reviravoltas inesperadas da vida não são obstáculos, mas trampolins para lugares que nunca imaginamos alcançar. Sua história, agora contada pelas paredes e detalhes da casa, era uma celebração da resiliência do amor e da beleza que pode florescer mesmo nas estações mais imprevisíveis da vida. Agradecemos por nos acompanhar nesta incrível jornada de autodescoberta e renovação. Esperamos que você tenha sido inspirado pela envolvente história de Eduardo e Isabela, mostrando-nos como buscas individuais às vezes podem fortalecer os laços mais profundos. Se você gostou dessa incrível história, por favor, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Caminho da Emoção para não perder nossas futuras histórias inspiradoras e significativas. Até a próxima!